Olá, meus alunos, essa é a aula EAD sobre psicoterapia online, prática e pesquisa. A minha fala se organiza da seguinte forma: eu falo sobre psicoterapia online, história, conceituação e prática, depois abordo a relação terapêutica na psicoterapia online, após falo da efetividade da psicoterapia online, depois apresento questões legais e éticas da psicoterapia online e após a conclusão. A psicoterapia online no Brasil, como vocês já devem saber, ela é proibida a psicólogos pela resolução do Conselho Federal de Psicologia número 11 de 2012, só sendo autorizada na forma de pesquisa. Psicoterapia online e história. A psicoterapia à distância já remonta, com o uso de tecnologia, até a década de 50, quando se tem registro de psicoterapia pelo telefone. Em 1990 começou a psicoterapia online. Em 1995, a American Psychological Association, preocupada com os psicólogos que praticavam psicoterapia online, resolveu se manifestar sobre o assunto. Ela disse que os profissionais deveriam ter competência na psicoterapia online para praticá-la, que deveriam ser seguidos padrões éticos nos atendimentos online, da mesma maneira que nos atendimentos presenciais, e deveria haver um cuidado com o sigilo. Foi então criado um comitê de estudo sobre psicoterapia online pela APA nessa data. As preocupações iniciais com a psicoterapia online eram referentes à relação terapêutica online, questões éticas de confidencialidade, identidade de pacientes e terapeutas, papéis desempenhados na rede, manejo de situações de emergência, questões legais como jurisdição, regulamento da prática, treino de terapeutas. Progressivamente, psicoterapeutas passaram a atender online, pacientes mostraram-se receptivos, tecnologias avançadas facilitaram a prática, diretrizes foram criadas, cursos de formação começaram a ser oferecidos. Temos a pesquisa de Santos, de 2005, sobre psicoterapia online aqui no Brasil. A autora entrevistou psicólogos que já haviam praticado psicoterapia online e que não haviam praticado. Os que já haviam praticado mostraram-se favoráveis a essa prática, os que nunca praticaram desfavoráveis. Terapeutas cognitivo-comportamentais consideraram a prática viável, terapeutas de orientação psicanalítica ficaram divididos e os gestalt terapeutas consideraram a prática inviável. Nesse ano está em andamento, na Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em psicologia, um estudo sobre gestalt terapia online, que já está mostrando resultados bastante promissores. Os tipos de psicoterapia online são três. Em primeiro lugar, as psicoterapias online realizadas por terapeutas via videoconferência, audioconferência, chat, e-mail. São psicoterapias nas mais distintas abordagens teóricas, cognitivo-comportamental, psicanalítica, narrativa. Em segundo lugar, vem os programas computadorizados de psicoterapia com apoio de psicoterapeuta, que consistem em textos, gráficos, animações, vídeos, realidade virtual, com apoio do terapeuta por telefone, chat e e-mail. Em terceiro lugar, vem os programas computadorizados de psicoterapia sem apoio de psicoterapeuta, que consistem em textos, gráficos, animações, vídeos e realidade virtual, com feedback automático. Esses programas computadorizados de psicoterapia, eles vêm no sentido de oferecer uma ajuda de baixo custo e que atinja um maior número de pessoas. Essa é uma tendência da psicoterapia hoje em dia. Um dos programas bem famosos de psicoterapia computadorizada é o Beating the Blues, muito utilizado no Reino Unido, utilizado também na Nova Zelândia. Ele é para depressão e ansiedade, então quando no Reino Unido um paciente chega no posto de saúde, se apresenta ao clínico geral com sintomas leves ou moderados de depressão e ansiedade, ele recebe uma senha para entrar nesse programa e ir realizando as etapas do programa com monitoramento de um psicólogo. Semanalmente, ele conversa com esse psicólogo por telefone e vai contando como é que está o programa, como é que ele está se sentindo com a terapia, isso até o final do tratamento. Um outro programa muito utilizado no Reino Unido é o Fear Fighter. Ele foi desenvolvido para atender habitantes de zonas rurais da Escócia, que tinham pânico e fobia e não tinham nenhum tipo de atendimento psicoterápico,
as pessoas realizavam essa terapia computadorizada, que foi baseada em achados de diversos estudos sobre o que funciona em termos de terapia para pânico e fobia. Tudo isso foi organizado nesse tratamento computadorizado, e as pessoas então iam passando por diferentes fases desse tratamento e recebendo uma vez por semana apoio de terapeuta por 10 minutos por telefone. Esse tratamento durou, eu acho que em torno de 5 semanas ao todo para essas pessoas, mostrou resultados muito positivos. Muitas dessas pessoas não precisaram de novo tratamento depois ou de um tratamento presencial, e por ter sido muito bem sucedido esse programa, ele passou a ser oferecido no sistema de saúde do Reino Unido. Então, hoje, pessoas com sintomas leves ou moderados de pânico e fobia realizam o Fear Fighter. O Mood Gym é um programa australiano que era aberto. No passado, eu coletei esse material que eu vou apresentar para vocês. Hoje em dia, ele é pago, são $40, né? Então, a pessoa se inscreve nesse programa e começa a realizar os módulos. Ele tem bastante psicoeducação, é para aprender sobre ansiedade, sobre depressão. Por exemplo, a pessoa responde algumas questões ali sobre a necessidade de aprovação dos outros, vai respondendo diversas questões e tendo scores a partir dessas respostas. E esses scores, em relação à população clínica que apresenta sintomas depressivos e ansiosos, como é que está esse paciente. Então, tem bonecos, né, que vão passando por diferentes situações, reagindo de maneira distinta a essas situações, pensando também de formas distintas sobre essas situações, e o paciente vai acompanhando esses bonequinhos e vai vendo desenrolar quais são os pensamentos que são contraproducentes, quais são os pensamentos que ajudam o bonequinho, que reações também que são adequadas, que reações são inadequadas. Então, por exemplo, tem um exercício sobre identificação de pensamentos negativos, que aí tem uma vinheta para cada bonequinho, o que ele pensou, e o paciente vai então dizer se foi um pensamento baseado com viés nas interpretações, ou com pensamentos negativos sobre o futuro, sobre o self dele. Bom, volto então para a relação terapêutica online, que era uma questão que preocupava muito inicialmente os terapeutas online. Afinal, como é que fica essa relação terapêutica quando paciente e terapeuta estão separados geograficamente? Diversos estudos nos mostram, desde 2002, que a aliança online é similar à presencial. Aliança eu uso aqui como sinônimo de relação terapêutica. Diversos estudos compararam pacientes que receberam psicoterapia online com pacientes que receberam psicoterapia presencial. Terapeutas e pacientes nesses dois tipos de tratamento preencheram questionário sobre aliança terapêutica, e os resultados foram muito semelhantes nos scores de pacientes e terapeutas nas duas modalidades de tratamento. Então, quando questionários são utilizados, a pontuação tende a ser muito parecida no tratamento online e no tratamento presencial. Um desses estudos aconteceu em 2006, em São Paulo. Diversas pessoas na USP realizaram 29 pacientes, psicoterapia via e-mail, em diferentes abordagens teóricas, e pontuaram no inventário de aliança terapêutica de modo análogo ao que se tem de dados na literatura sobre a pontuação na aliança terapêutica nesse instrumento em atendimentos presenciais. O segundo estudo com o IAT foi nosso, na URGS, né? Psicoterapia psicanalítica online comparada com psicoterapia psicanalítica presencial. Pacientes e terapeutas pontuaram de maneira muito semelhante no inventário de aliança terapêutica nos tratamentos online e presencial. Tem estudos qualitativos também sendo feitos sobre a aliança online. Esses estudos nos dão mais detalhes sobre o que acontece quando um terapeuta está atendendo online um paciente, o que acontece na relação entre ambos. O nosso estudo de 2014 teve uma parte qualitativa. Observamos que terapeutas e pacientes consideraram a aliança que se estabeleceu na rede bastante favorável. E em 2017, agora, finalizou um estudo na Universidade de Brasília, qualitativo também, sobre a relação terapêutica online, e os pacientes mostraram resultados bastante positivos sobre a aliança, falaram muito positivos sobre ela.
E o que os estudos qualitativos nos mostram sobre a aliança online? Afinal, o que muda? A linguagem corporal, que se perde parcial ou totalmente, a empatia é expressa de forma diferente nos atendimentos online, a desinibição dos pacientes é um fenômeno que acontece com frequência nesse tipo de tratamento, eles se sentem bem mais à vontade para falar de seus problemas, a simetria tende a ser maior nos atendimentos online, a figura do terapeuta torna-se menos imperativa. No nosso estudo de 2014, na URGS, nós encontramos desinibição dos pacientes e também uma maior simetria nos atendimentos online. E quanto à efetividade da psicoterapia online, o que os estudos nos mostram? A gente tem uma meta-análise que se deu sobre 92 estudos, com 9.764 pacientes, diferentes formas de terapia online, e a efetividade dessas terapias foi similar à da terapia tradicional. Depois a gente tem uma revisão sistemática de psicoterapia via videoconferência. Entraram 65 estudos nessa revisão sistemática, com pacientes diversos, formatos terapêuticos variados, e os resultados foram similares aos da psicoterapia tradicional. A análise via Skype, por incrível que pareça, tem se mostrado bastante cabível. Analistas estrangeiros atenderam via Skype mais de 70 chineses em formação na China American Psychoanalytic Alliance. Então, os chineses que iniciaram sua formação psicanalítica não tinham analistas locais para atendê-los e eles tiveram que ser atendidos por analistas estrangeiros. E tem esse artigo de 2011 que detalha como é que foi essa experiência bastante positiva do ponto de vista dos analistas que atenderam esses pacientes via Skype. O nosso estudo da URG sobre psicoterapia psicanalítica via Skype comparou, então, o tratamento via Skype com o tratamento presencial. 8 psicoterapeutas com especialização em psicoterapia psicanalítica pelo contemporâneo atenderam 24 pacientes. 12 pacientes foram atendidos individualmente, presencialmente, e outros 12 pacientes foram atendidos individualmente via Skype. E nós comparamos os resultados dos dois tipos de tratamento e foram muito semelhantes, tanto quanto à remissão de sintomas, quanto à qualidade da relação terapêutica que se estabeleceu. Então, a psicoterapia psicanalítica via Skype mostrou-se no nosso estudo uma prática viável. Encontramos problemas na associação livre e no silêncio, que foram prejudicados quando a conexão não era boa. Então, o paciente ia falando em associação livre, e se o áudio começava a dar problema do Skype por falhas da conexão, a terapeuta não conseguia escutar bem e perdia. O silêncio do paciente também, se a conexão sabidamente não era boa já entre terapeuta e paciente, um silêncio prolongado preocupava a terapeuta, que achava que tinha caído a conexão, então ela começava a dizer, escuta, você ainda está aí? E o paciente tinha que se manifestar e acabava interrompendo o silêncio, que é tão importante na clínica psicanalítica. A gente sabe que o paciente está processando uma série de coisas quando ele está em silêncio. A colaboração do paciente no setting foi uma novidade no nosso estudo. As terapeutas estavam bastante receosas com relação ao setting, porque eram acostumadas a compor o seu setting e o paciente tinha que vir no setting delas. E na nossa pesquisa a gente observou que o setting passou a ser híbrido. Ele era metade composto pelas terapeutas, metade composto pelos pacientes. Então, os pacientes em sua casa se mostraram bastante respeitosos para com o setting, eles mantinham resguardo. Então, um paciente que tinha uma obra ao lado do seu apartamento, quando ele ia ser atendido, baixava a persiana. Então, esse grande comprometimento dos pacientes com o setting foi uma novidade do nosso estudo. A psicoterapia online mostra-se efetiva para tratar depressão, ansiedade, fobia, transtorno do pânico, estresse pós-traumático, transtornos alimentares, refugiados e imigrantes, depressão em pacientes terminais, deficientes auditivos, psicose. Tem uma revisão sistemática de 2011 sobre psicoterapia com psicóticos via videoconferência e os resultados são bastante positivos. Os pacientes psicóticos que receberam psicoterapia via videoconferência mostraram melhoras em comparação com os pacientes que não receberam psicóticos que não receberam nenhum tipo de tratamento. Então, a gente pode considerar que em áreas remotas, que não haja presença de terapeutas,
psicóticos podem se servir de uma psicoterapia via videoconferência. O anonimato pode auxiliar pessoas com fobia social, problemas de imagem corporal, adolescentes e usuários de substâncias a buscar tratamento. Adolescentes, a gente sabe que são meio resistentes à psicoterapia e, de forma anônima, eles têm buscado bastante atendimento psicoterápico na Austrália. Usuários de substâncias também têm medo de estigma, têm vergonha de se expor e, anonimamente, eles têm buscado bastante tratamento na Austrália, nos Estados Unidos, em plataformas onde eles são atendidos anonimamente. Inicialmente, se acreditava que a psicoterapia online não se prestava a usuários de substâncias, mas depois do que estudos vêm mostrando dessa busca por tratamento de forma anônima, hoje em dia considera-se que é sim um tratamento adequado para usuários de substâncias. Questões legais e éticas sobre a psicoterapia pela internet, quanto à regulamentação, a jurisdição, diretrizes claras para os terapeutas, competência do terapeuta na tecnologia utilizada, incluindo treino e supervisão. Ela habilita o profissional a lidar com dificuldades e falhas na tecnologia, bem como prover instruções ao paciente para seu uso apropriado. Então, um terapeuta que saiba lidar com a tecnologia, ele pode ajudar seu paciente quando, por exemplo, dá um problema no Skype. Então, se ele conhece direitinho tanto o hardware quanto o software, ele vai conferir com o paciente, vai ligar para o paciente, ou o paciente liga para ele, entra no Skype, vai ali, abre a aba tal, está enxergando áudio, clica em áudio, o que aparece em áudio para você? Então, o terapeuta pode ir ajudando o paciente e é esperado que ele faça isso, por isso ele tem que ter conhecimento da tecnologia que ele está utilizando. O consentimento informado é um documento utilizado nos atendimentos online nos Estados Unidos. Ele fica disponível no site do terapeuta. O paciente, antes de iniciar tratamento, vai lá no site do terapeuta, clica no consentimento informado e vê sobre riscos e limites da psicoterapia online, como minimizar riscos, por exemplo, ter um bom antivírus, requisitos tecnológicos necessários para um bom tratamento, tem que ter bom hardware, tem que ter uma banda larga boa, procedimentos do processo via internet, o paciente tem que saber direitinho como é que é, se é via Skype, se é via e-mail, se for via Skype, como é que funciona, se ele entra no Skype já liga direto para o terapeuta, ou se ele entra no Skype, aguarda uma mensagem do terapeuta de que ele está no Skype, que então o paciente pode ligar. Também é informado nesse termo o que pode ser esperado em termos de ajuda em uma psicoterapia online. Além disso, como serão solucionadas falhas na comunicação, então, por exemplo, acaba a conexão, tem que ficar combinado quem liga para quem, para fazer um fechamento e determinar quando é que vai ser o novo encontro, como é que se vão dar continuidade a essa sessão interrompida e de que forma. Também é importante ficar combinado nesse termo, como e de que forma, se por WhatsApp, e-mail, será o acesso ao terapeuta entre as sessões. O terapeuta, por estar online e como existem muitas vias de chegar a ele, via e-mail, WhatsApp, mensagem no Skype, o paciente pode ter a fantasia de que o terapeuta está permanentemente disponível para ele. E isso, se o terapeuta for organizado e colocar isso no consentimento informado, ele vai combinar então com o paciente que formas de contato que serão permitidas. Por exemplo, o paciente pode então mandar uma mensagem via e-mail para o terapeuta. Outra combinação tem que ser que tipo de contato incidental é cobrado. Então, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa que pede por Skype para fazer uma sessão de meia hora com esse terapeuta, o terapeuta pode ter combinado já, no consentimento informado, ter esclarecido que uma sessão extraordinária vai ser cobrada proporcionalmente. Então, essa sessão de meia hora vai valer como meia sessão, o valor dela. Como será o manejo em casos de emergência, também tem que vir no consentimento informado. O terapeuta tem que conferir recursos locais, nessa área do paciente, pegar telefones para contato, no caso de emergência, saber que órgãos acionar da rede do paciente. Na prática, o que acontece? Uma enquete com 93 terapeutas online, a maioria dos Estados Unidos, mostrou que menos da metade considerou ter diretrizes claras de suas organizações,
A maior parte não recebeu treino nem supervisão em psicoterapia online. E um outro estudo sobre sites de terapeutas nos Estados Unidos mostrou que eles são pouco comprometidos eticamente nesses sites. A plataforma Breakthrough, só para vocês darem uma olhada, era a mais importante até recentemente nos Estados Unidos de psicoterapeutas online. Hoje em dia não sei se ela ainda tem esse peso. Para integrar essa plataforma, o terapeuta tinha que ter excelentes credenciais. Então, a pessoa que queria buscar uma psicoterapia online entrava na Breakthrough, olhava ali o breve currículo de cada terapeuta, a foto e via qual era do seu agrado e marcava a sessão. O treino em psicoterapia online é necessário em equipamentos, sobre o contato, então, olho no olho, no Skype, como vocês devem saber, quando a gente olha para a tela, a pessoa que está do lado de lá nos vê como se estivéssemos olhando para baixo. Então, a gente tem que fazer uma intercalação entre olhar para a tela, para ver a fisionomia do paciente, e olhar para a câmera do laptop, que fica na parte superior, para o paciente ter a impressão do olho no olho. Então, a gente tem que ser capaz de forjar esse contato olho no olho com o paciente, principalmente em momentos do tratamento em que é necessário, que dá uma sensação de acolhida, esse contato olho no olho. A psicoterapia textual requer treino, principalmente se for com adolescentes, que usam toda uma linguagem própria, emoticons, um monte de ícones que significam coisas específicas, e isso muda com uma rapidez incrível. Questões legais e éticas para se proteger, bem como o cliente, é importante o terapeuta ser treinado nisso, bem como no manejo em situações de risco, que eu falei há pouco com vocês sobre. Aqui, só para mostrar para vocês, um instituto que treina psicoterapeutas em internet, que é o Telemental Health Institute, nos Estados Unidos. A supervisão pelo Skype, estudos mostram que ela é bem possível e que ela é adequada. Então, a gente tem 2 revisões ali de supervisão por videoconferência que mostraram que é uma prática positiva, e a American Psychological Association, ela considera, assim, possível a supervisão pelo Skype, mas ela informa que não deveria ser integralmente pelo Skype a supervisão. Da mesma maneira que os terapeutas, durante a sua formação, tiveram momentos presenciais e momentos à distância, a supervisão deveria seguir essa mesma lógica. Testes podem ser usados online, né? A Associação Americana de Psicologia permite, mas os psicólogos devem reconhecer o impacto e as limitações de aplicar testes online. Testes que foram feitos para usar com papel e caneta. Claro que tem que ser mantida a integridade do processo quando se resolver aplicar esses instrumentos online. A conclusão, então, depois de tudo que foi apresentado, é que a relação terapêutica na psicoterapia online não se mostra prejudicada, a psicoterapia online mostra-se efetiva, questões legais e éticas podem ser solucionadas com regulamentação e diretrizes claras para a prática e o treino. No Brasil, talvez a melhor alternativa seja fazer o caminho percorrendo, como foi feito em outros países. Então, em vez de uma proibição a psicólogos da psicoterapia online, eu acredito que o caminho é permiti-la e, conforme ela vai sendo praticada, ela vai sendo monitorada para ser aprimorada essa prática, para ser regulamentada. É isso, então, meus alunos. Apresento as referências. Obrigada por terem me ouvido, espero não ter cansado vocês. Façam, por favor, o exercício no Moodle e até breve. Tchau, tchau.